Olá, crianças da Rede Municipal de Ensino, tudo bem com vocês? Meu nome é Eunice e trabalho na Escola Municipal Professora Sirlene de Paulo, com o 2º ano. Hoje nós vamos trabalhar o conteúdo Língua Portuguesa, Aula 1, Módulo 4. Para iniciarmos a nossa aula, é necessário que você esteja com o livro aberto na página 9, Leitura 1, Coleções. Podemos iniciar os nossos estudos? Vamos lá? No livro de vocês, na página 9, tem um retângulo verde com 2 perguntas. Para você, o que é ser livre? Você acha que liberdade é fazer tudo o que vier à cabeça ou que existem regras a serem obedecidas? Primeira coisa, o significado de liberdade. O que é liberdade? Condição de pessoa livre. Significa o direito de agir segundo seu livre-arbítrio, de acordo com a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa. Essa fonte do dicionário Aurélio. Então, liberdade é respeitar as próprias escolhas e o limite dos outros. Você pode exercer a sua liberdade sem prejudicar outras pessoas. No contexto social, é livre quem exerce sua liberdade até o limite da liberdade alheia. Então, nós vivemos em sociedade, portanto, temos leis que devemos respeitar. Temos direitos e deveres. Então, no nosso livro, aí nós temos o texto A Coleção. Muitas vezes podemos experimentar mais liberdade com a força da nossa imaginação. Júlio e seu pai, juntos, voam de uma maneira muito especial. Nós temos a liberdade de imaginar e criar histórias. Então, na leitura 1, Júlio tem uma coleção de asas que ganhou de seu pai. Então, à noite, quando o pai de Júlio retornava do trabalho, ele trazia sempre um presente, uma história nova, e eles brincavam sempre sem ficar cansados. Então, essa coleção, ela faz parte do livro Meu Pai Sabe Voar, da autora Daniela Pinotti e Marcelo Maluf. Essa coleção, ela é um capítulo deste livro, é o 2º capítulo. O livro é composto por 10 capítulos. Então, no livro de vocês, tem um resumo, né? Quem interessar depois no final, eu vou deixar um link para você estar pesquisando no YouTube. Então, o livro chama Meu Pai Sabe Voar, autores Daniela Pinotti e Marcelo Maluf, é da editora FTD, São Paulo, de 2009. Os personagens principais da história, Júlio e seu pai. A principal característica de Júlio é ser pensativo e querer aprender a voar. O fato mais importante da história foi o amor de Júlio ao seu pai e a realização de seu sonho, que era voar. O fato marcante da história foi quando o pai de Júlio deu-lhe um par de asas, de papelão. Júlio colocou-as em seu pai e os dois voaram juntos e felizes no mundo da imaginação. Então, o título A Coleção é devido à coleção de asas que Júlio tinha, que todos os dias o pai trazia para ele do trabalho. E elas eram de papelão, que o pai dele era um catador de papelão. Então, apesar de muito simples, eles viviam com muita harmonia, eles tinham muito carinho um pelo outro. Então, eu trouxe um vídeo bem legal com o resumo da história. Tenho certeza que vocês vão gostar e vão se emocionar também com a história de Júlio e seu pai. Vamos lá? Mila, será que existe alguém que sabe voar? Como assim, Roma? Claro que existe alguém que sabe voar. Você acha que os passarinhos voam como? Ah, Mila, eu tô falando ser humano que tenha asas e saiba voar. Será que existe? Na verdade, eu conheço uma história muito interessante de um menino que sabia voar. E o nome dele é Júlio. Júlio era um menino que morava numa cidadezinha na grande São Paulo. Ele morava numa casa bem pequena. Tinha apenas um quarto, um banheiro, uma cozinha. Ah, mas o lugar favorito da casa para Júlio era certamente o seu quarto, pois era lá que ele tinha sua coleção de asas. Júlio morava com seu pai. O nome dele? Eu não sei. Pai é pai, ora essa, não precisa ter nome. Então vamos chamá-lo de pai de Júlio.
A mãe, eu também não sei. Nem mesmo Júlio sabia, mas ele era muito feliz. Todos os dias, Roma, o pai de Júlio chegava em casa sempre com um presente para ele. E esse presente, pessoal, era uma linda asa feita de papelão pelo próprio pai. Junto com a asa, inclusive, vinha uma história de brinde, uma história que o próprio pai inventava. Aquele momento era maravilhoso porque os dois subiam na cama e começaram a viajar nas histórias. O pai começava a contar as histórias enquanto o seu filho Júlio pegava a asa que ele ganhou e começava a fingir que estava voando. Os dois até pulavam da cama, como se estivesse no céu azul, cheio de nuvens. Todos os dias, Júlio vinha ansioso encontrar seu pai para ver qual era a nova asa. Se grande, fofinha, comprida, ondulada. Mas, se você quiser saber quais são as histórias e aventuras de pai e seu Júlio, de Júlio e seu pai, você precisa ler o livro Meu Pai Sabe Voar. E o Leitura Divertida fica por aqui. Até o próximo livro! E aí, crianças, gostaram do vídeo? Muito legal, né? Quem tiver a oportunidade de depois estar acessando o YouTube, tem uma professora e tem uma criança com a contação da história do livro Meu Pai Sabe Voar, tá bom? Então, nós vamos dar sequência à nossa aula. Nós vamos agora para a página 13, Produção Escrita. Então, nós temos frases para iniciar uma produção de texto. Geralmente, quando a gente está lendo uma historinha, geralmente começa com essas frases. Era uma vez, certo dia, um dia, em uma manhã ou certa noite. No meio do desenvolvimento da história, geralmente tem essas frases. Então, de repente, quando, em seguida, nesse momento e a partir daí. Então, depois no livro nós vamos olhar aqui onde que começa o desenvolvimento da história. No fim, a conclusão da história geralmente começa assim. Foi então, por fim, finalmente, portanto, por isso e neste caso. No livro de vocês, nós temos uma história para vocês continuando uma história. Então, nós temos lá, uma viagem pode transformar em uma aventura assustadora. O que pode acontecer? Então, o título aí nós temos Férias de Arrepiar. Então, já era noite, os amigos da escola estavam ansiosos para chegar ao local do acampamento. A turma da escola reuniu para ir ao acampamento. De vez em quando, eles ouviam um barulho, que poderia ser o vento, outro grupo que vinha também, ou um animal feroz. Eles não imaginavam que iria errar o caminho e chegar a uma estrada cheia de curvas que terminava numa mata densa e misteriosa. Foi quando, de repente, a partir daí vocês vão criar o texto de vocês. Lembrando que a continuação do texto tem que estar de acordo com o título e o começo da história. Pelo título do texto, espera-se uma história de mistério ou suspense. E agora, o que vai acontecer? Então, vocês vão continuar a história. Aí vão seguir o roteiro, que tem aí no livro, na página 14. Eles viram ou ouviram alguma coisa? Qual a reação que tiveram? Todos eram corajosos? De que maneira a aventura terminou? Então, vocês vão lembrar de Júlio e seu pai, né? No começo lá da nossa aula, Júlio e seu pai no mundo imaginário. Continue a história de forma bem criativa, com um final emocionante. Como será que vai terminar esse passeio? Então, você vai imaginar que está com a sua turma, né? Seguindo para um acampamento e vocês ficaram perdidos, né? Então, você vai imaginar, né, esse mundo imaginário, você vai continuar essa história, ok? Aí faz uma forma bem criativa. E lembrando que nome de pessoas, início de frases, letras maiúsculas, tá bem? Agora nós vamos seguir, agora nós vamos para a página 15, escrita de palavras. Antes nós vamos fazer uma revisão da família silábica do L. Então nós temos lá o L mais A, o Lá. Lá, Lé, Li, Ló, Lu.
Então, nós temos ali a referência o leão, né? Lé de leão. Lembrando que o L está antes da vogal, né? Então, a vogal está em seguida. A pronúncia da letra L, a gente percebe mais. Então, nós temos lá, quando a letra L vier seguida de uma vogal, o som da letra L é mais perceptível. Então, nós temos lá exemplo, lápis, letras, litro, novelo e luvas. Então, a gente pronuncia bem forte a letra L, tá? E quando for separar a sílaba, elas ficam sempre juntas. Agora, escrita das vogais, a escrita das palavras, vogal mais L, agora é ao contrário. A vogal vai estar na frente e a consoante atrás. Então, nós temos ali a referência sol. O O, a vogal está antes e o L depois. Então, a família silábica do A mais consoante, fica AU, EL, IU, OL e U. Então, nós temos referência lá, alface, mel, funil, anzol e pulga. A vogal mais L pode apresentar no começo, meio ou final das palavras. No caso da letra L vir depois de uma vogal, ela possui o som de U. Então, se a vogal tiver antes e a letra L depois, o L tem som de U. Mas tem que observar que na hora de escrever as palavras, tem que escrever com a letra L. Então, nós temos mel. Mel está com som de U, mas escreve com L. Carrossel, Miguel, funil, anzol, pulseira, farol, jornal e pastel. Então, todos têm um som de U, mas na hora da grafia, que vocês forem escrever, é com a letra L. Aí vocês podem observar que quando vocês forem observar, se tiver a consoante L e a vogal depois, né, o L fica mais perceptível. Se você for fazer atividade, tiver a vogal antes e a consoante depois, tem som de U, mas escreve com a letra L. Então, nós temos atividades do livro das páginas 10, 11, 12, 14, 15 e 16. Façam com atenção e capricho. Reserve um horário e um local tranquilo para estudar. Bons estudos. Bom, crianças, chegamos no final da nossa aula. Espero que vocês tenham um bom aprendizado. Caso não tenham dúvida, pode voltar, né, retornar e assistir a videoaula novamente. No final tem o link, quem tiver oportunidade pode acessar para ver a contação da história do livro Meu Pai Sabe Voar. Muito obrigado pela atenção, um abraço, fiquem bem.